Legal, acho que o áudio tá ok aí para todo mundo, né? Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós vamos falar sobre o software Interrisk, mas literalmente fazer uma demonstração de um estudo de caso para vocês em relação à auditoria baseada em riscos. Eu vou estar conduzindo esse webinar com vocês. Para quem não me conhece, né, oficialmente meu nome é Sandra, eu sou diretora aqui da Brasiliano, o Interrisk, responsável de forma direta aí pelo sistema, desde a parte de conceito, metodologia, implantação e tudo mais. Então a ideia é fazer uma demonstração, mas dentro do sistema mesmo, para que vocês consigam enxergar, né, um produto, que eu acho isso um ponto importante. Mas além dessa demonstração, o Rampini, bom dia, seja bem-vindo aí. Mas além da demonstração em si, eu acho importante a gente alinhar alguns conceitos, né? Ontem eu fiz também um webinar, falei também do software Interrisk, mas foquei muito mais no módulo de GRC, Gestão de Riscos Corporativos, né? E aí fiz também uma demonstração de um estudo de caso de risco no processo e risco estratégico. No entanto, depois quem tiver interesse em ouvir aí essa palestra, né, em assistir essa palestra, vocês vão conseguir fazer o download no site da Brasiliano, tá? Então, hoje aqui já é o segundo webinar em relação, literalmente, ao sistema. Antes, pessoal, de entrar no sistema, vou fazer uma breve apresentação da Brasiliano e vou alinhar alguns conceitos, né? A questão do papel do auditor. Recentemente eu participei aí do Combrai, quem são os auditores atuando de forma direta, né? Não sei se todo mundo que está presente aqui conseguiu participar do Combrai. E a questão da ABR foi um dos assuntos mais falados / procurados, né? Porque tem que mudar, né? A gente teoricamente tem que sair de uma auditoria mais tradicional, vamos dizer assim, e fazer uma auditoria baseada em risco. Até para a gente ter de forma muito conceituada essa questão de antecipação, que é onde a gestão de riscos, né, bate fortemente, tá? Mas um pouquinho lá na frente eu vou falar, vou retomar esse assunto. Então, rapidamente, quem é a Brasiliano, para quem não conhece, né? É uma empresa de consultoria / sistemas em gestão de riscos corporativos. Hoje temos um propósito muito forte para o mercado, que é levar inteligência em riscos corporativos para o mundo, tá? Quando eu falo inteligência, propor para vocês ferramenta, integração de dados, facilitar essa visão estratégica de riscos para alta direção, tá? A Brasiliano está no mercado desde 89, aproximadamente aí 28 anos, e literalmente trabalhamos com o escopo de GRC, governança, risco e compliance. Nesse mundo chamado de GRC, a gente pega desde o risco estratégico até o risco operacional, o risco de projeto, risco social, risco de saúde. Então a gente tem uma gama aí muito grande, né, de atuação nessa questão de GRC como um todo, tá? Nesses 28 anos, o que a Brasiliano fez aí de forma estratégica, né? Estruturou um framework que atende às melhores práticas de gestão de riscos, seja uma ISO 31000, seja um COSO 1, COSO 2, no entanto, que acabou de ter uma revisão, não sei se vocês estão acompanhando aí, eu acho importante, né? A gente que atua no mercado, para quem conhece aí um pouquinho o COSO, né? Que é uma estrutura aí de gestão de riscos, a gente não tem mais no COSO 2 aí o cubo, o famoso cubo, literalmente sumiu. Agora a gente tem uma visão mais holística, né? Mas ficou muito legal essa versão do COSO aí, acho que recomendo aí vocês buscarem informação. Então, o que a gente fez aqui durante esses 28 anos, né? Desenvolveu aí um framework, pessoal, que consiga atender todas as disciplinas de gestão de riscos. Ou seja, com esse framework eu consigo avaliar desde um risco estratégico até um risco operacional, um risco de projeto. O que muda por trás disso? Critérios, ferramentas diferentes. Então, ontem eu comentei a título de exemplo, né? Quando se pensa em risco de saúde e segurança do trabalho, algumas empresas retiram da questão de impacto, o impacto financeiro. Isso algumas empresas, tá? Por quê? Eles não mensuram a questão financeira, aquela velha história, né?
a vida do colaborador em primeiro lugar. Então, essa questão de custo, de impacto financeiro, nunca é mensurada. Então, por isso que é importante, pessoal, vocês têm que ter um processo estruturado, um framework que atenda aí, de forma geral, todas as disciplinas, porque gestão de riscos hoje é o mundo, literalmente o mundo, né? Só que aí a grande sacada é conseguir o quê? Customizar ou personalizar essas métricas ou critérios ou ferramentas para cada disciplina. Apesar do nosso foco hoje não ser o módulo de GRC, depois quem tiver interesse, o nosso sistema Interrisk faz justamente isso. Eu consigo parametrizar aí todas as disciplinas, mas ao mesmo tempo enxergar de forma estratégica tudo em uma única matriz de risco, tá? Então a gente tem hoje esse framework alinhado às normas nacionais e internacionais. Como vocês sabem, né, se pegar uma ISO 31000, até mesmo um COSO 1, um COSO 2, eles falam o que fazer, mas não falam como fazer. Esse como fazer, lógico, existem algumas melhores práticas, mas a grande sacada é cada empresa personalizar os seus critérios, as suas ferramentas, mas sem fugir aí do que a gente tem como melhor prática no mercado. Temos uma solução, como vocês sabem, chamada Interrisk. O que a gente buscou aí com o Interrisk de forma geral? Primeiro, integrar as inúmeras disciplinas. Igual eu falei aqui para vocês, hoje gestão de riscos é o mundo. Então, hoje o sistema Interrisk consegue integrar essas disciplinas, tá? Realizar a chamada interconectividade. O que é a interconectividade? É o que um risco influencia no outro. Então, a Brasiliano tem uma ferramenta chamada matriz de impacto cruzado, que literalmente cruza, né, com a matriz de riscos, e aí a gente consegue ter uma visão muito mais estratégica em relação à interconectividade. Isso é um ponto importante. Filtra um volume muito grande de informações. Então, eu até comentei ontem, a título de exemplo, se você pegar um banco, né, pensando assim friamente, dá para chegar aí ao mundo de 2.200 riscos. Falar que a alta direção vai enxergar tudo isso é uma grande mentira, né? Falar que uma área de gestão de riscos vai olhar isso 100% na íntegra também não tem como. Então, a grande sacada é fazer um filtro e buscar o que é crítico, tá? Nosso sistema faz esse filtro, automatiza essas ferramentas e também proporciona alguns indicadores aí para vocês, tá? Então, inovar valor para o cliente através da inteligência em riscos é o que a gente está buscando aí com o Interrisk. Que tem umas telinhas, apesar que não vou entrar nesse foco hoje, não vou entrar no módulo de GRC, vou direto para o módulo ABR, mas o nosso sistema tem algumas ferramentas, né? Diagrama de causa e efeito, SWOT, a mensuração da probabilidade do impacto, uma matriz de risco inerente, uma matriz de risco residual e até mesmo o plano de ação. Isso aqui são alguns indicadores. Quais são as vantagens que nós temos em relação ao Interrisk, né? Algumas vantagens. A questão da usabilidade. Então, um ponto importante, né? Não dá para ter um sistema complexo, porque se a gente pensar em 3 linhas de defesa, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, colocar um sistema complexo, onde a primeira linha tem que mapear risco, e se ela sentir muita dificuldade, na prática, pessoal, não vai acontecer. Então, a primeira linha vai ser a primeira, literalmente, a burlar o controle, né? Então, o sistema nosso, ele propõe essa questão da usabilidade, né? Muito fácil. Da transparência em linguagem padrão, uma linguagem única, traz a interconectividade, traz a questão do armazenamento seguro, até porque os dados, né, a gente trabalha muito com a questão de nuvem, trabalhamos com a Amazon, a questão dos indicadores, uma relação custo-benefício muito grande, depois quem tiver interesse eu posso estar conversando de forma individual, um framework gerencial e o acesso online, onde nós, independente do lugar, obviamente tendo internet, a gente consegue acessar, ainda mais quem é auditor tem que ter o sistema aí disponível. A Brasiliano, para quem não conhece, tem uma divisão de capacitação, em convênio com a faculdade FESP aqui em São Paulo, temos alguns cursos à distância, temos um curso de pós-graduação, que é o MBA, no entanto, existem 2 turmas rodando hoje simultaneamente, tanto em São Paulo como em Curitiba, um curso chamado MBS, Curso Avançado de Segurança Empresarial, e também realizamos treinamentos em company. No nosso site, quem tiver interesse depois pode acessar a revista eletrônica, é uma revista gratuita, é só fazer o cadastro que vocês conseguem fazer o download. Além de vídeos técnicos, tá? Tem uma editora também do grupo, então vocês conseguem maiores informações pelo site da Brasiliano. E
E aqui é a relação de clientes nossos. Então, a gente tem uma boa experiência durante esses 28 anos aí de mercado, pegando desde a área bancária, a área de energia de forma geral, indústrias, construtoras, varejo, empresas aí na área de comunicação, Vale, né, a VLI, grandes empresas aí, fundações de forma geral, empresas na área de comunicação, laboratórios farmacêuticos. Então, a gente tem uma boa experiência aí de forma geral. Que é o currículo do Brasiliano, não vou estar lendo até porque é muito extensa, né? Como ele mesmo brinca, é uma sopa de letrinhas, mas é o nosso presidente aí, de forma geral, doutor na área de inteligência competitiva aí. Depois vocês terão acesso a esse material, tá bom? No meu caso, já falei um pouquinho, para quem não me conhece, sou pós-graduada aí na área de gestão de riscos, trabalho aqui com o Brasiliano já há um bom tempo, quase 20 anos, então estou um pouquinho velhinha. E a ideia, no entanto, hoje é compartilhar algumas experiências, alinhar alguns conceitos, né? O que o mercado está exigindo de forma geral, até mesmo em relação à questão da auditoria, né? A postura dos auditores. Tudo bem? Ponto importante, pessoal. Tem mais, antes de entrar no sistema aqui, tem alguns slides, vamos só alinhar alguns conceitos, né? Então, um ponto importante. A auditoria interna tem uma função estratégica. Quando eu falo função estratégica, perdão, ela tem que estar integrada, pessoal, com a área de gestão de riscos corporativos / controle interno, tá? Então, isso é um ponto importante, até porque quando se fala em gestão de riscos, se fala em quê? Em antecipação. Me antecipar a fatos. Então, a auditoria interna quebra um paradigma do quê? Que ela não pode mais relatar o que já aconteceu. Ela tem que relatar o que poderá vir a acontecer. Por isso que é importante essa questão da ABR, né? Da auditoria baseada em riscos. Para que ela possa, literalmente, fazer uma auditoria focada em riscos, lógico, focada em controles também, tá? Agora, isso tem que estar muito, muito bem alinhado. E aí é para a gente poder seguir aí as premissas das 3 linhas de defesa. Então, um conceito importante é que a gestão de riscos, de forma geral, bate muito no conceito de antecipação. Aí vem o papel estratégico da auditoria interna de estar integrada com a gestão de riscos / controle interno. Então, ela tem que quebrar esse paradigma, né? E falar o seguinte, ela tem que relatar literalmente o que poderá vir a acontecer. Por isso que tem que estar muito bem casado essas 2 áreas de forma geral. Aqui a gente tem um framework, para quem não conhece, né, das 3 linhas de defesa, que hoje é uma grande referência aqui para a gente de forma geral, né, para as empresas como um todo, né. Se a gente fosse pensar aqui friamente, fazer uma leitura rápida, uma interpretação rápida das 3 linhas de defesa, o que a gente tem que pensar aqui? Teoricamente, quem tem que mapear o risco é a primeira linha de defesa. Nesse caso, quem é a primeira linha de defesa, pessoal? É o dono do processo, que consequentemente ele é dono do risco e dono do controle. Então, essa primeira linha aqui, ela é uma função que gerencia e literalmente é o quê? Proprietária do risco. É proprietária do risco. Conceitualmente, nós temos a segunda linha de defesa, onde tem uma área de gerenciamento de risco. Essa área de gerenciamento de risco, pessoal, tem um papel estratégico importante, na verdade, 2 papéis estratégicos. Primeiro, teoricamente, essa área de gestão de riscos corporativos, ela tem que ditar uma política. O que é uma política? É uma diretriz em relação à gestão de riscos. Então, ela tem que escrever e estruturar uma política de gestão de riscos, ok? Com papéis e responsabilidades muito claros, muito bem definidos. Essa política tem que ser aprovada pela alta direção, entende-se como alta direção, presidente e conselho, isso é importante. A segunda linha também tem que escrever o quê? Um processo, uma metodologia de gestão de riscos, ok? Como que se faz literalmente análise de risco. Automaticamente, uma vez que a segunda linha escreve esse processo de gestão de riscos, essa metodologia, tem que capacitar a primeira linha para poder fazer o quê? Análise de risco. E além de capacitar, tem que supervisionar se realmente o pessoal está praticando o processo de forma coerente.
Então, pessoal, oficialmente o papel de uma segunda linha aqui de defesa, né, é escrever uma política, pegar aprovação com a autodireção, escrever um processo de gestão de riscos com metodologia e critérios, ok? Capacitar a primeira linha, supervisionar essa primeira linha e detalhe, essa segunda linha aqui de defesa tem que criar o quê? Inteligência. Quando eu falo criar inteligência, é consolidar dados, integrar dados, ok? Mostrar para a alta direção o que é literalmente estratégico. Quais são os processos mais críticos, os riscos chaves, os controles importantes. Essa visão aqui, a segunda linha tem que dar para a autodireção. Além disso, nós vamos ter o quê? A auditoria interna, que literalmente fornece uma avaliação independente. Agora, um ponto importante, pessoal. A auditoria interna, teoricamente, tem que vir aqui, ó, na segunda linha de defesa, certo? E enxergar o quê? Primeiro, quais são os processos críticos que a nossa empresa tem? Quais são os riscos inerentes? Que o risco inerente, para quem não sabe, é o risco sem controle, alto, ok? Quais são os controles considerados pela primeira linha, no entanto, como eficazes? E qual que é o resultado do residual? Então, essa informação, a auditoria interna, teoricamente, tem que buscar aqui, na segunda linha, para que ela consiga fazer uma auditoria baseada em risco, um plano de auditoria baseado em risco, para quando ela vir aqui, pessoal, na primeira linha, ela tem que vir focada. O que a gente vê muito aí no mercado, né, de forma geral? E lógico, vamos compartilhar experiências aqui. A auditoria vem direto aqui para a primeira linha. E aí, literalmente, pula uma área estratégica onde já tem todas as informações. Lá no Combrai, como um todo, a gente conversando com uma série de auditores, né? O pessoal falou assim, Sandra, mas é difícil mudar cultura. Eu entendo que a auditoria interna tem que mapear o processo, levantar o risco, levantar o controle. Se a auditoria interna, pessoal, adotar essa postura, ela perde foco. Ela deixa, literalmente, de cumprir o papel dela, que é auditar. Agora, detalhe, para ela poder auditar, ela tem que fazer um plano de auditoria baseado em risco, tem que pegar essas informações na segunda linha de defesa, ok? Por isso que é importante uma segregação aqui de função entre uma área de gestão de riscos / controle interno e auditoria, para que com base nesse insumo, ela consiga fazer o quê? Uma ABR da vida. E detalhe, vai ter que ir focada. Quando eu falei focada, ela tem que focar nos processos críticos. Não tem jeito, pessoal. Senão ela vai abrir literalmente um mundo aí muito grande e vai perder o foco dela. Agora, o que a gente escutou muito, né? Escuta muito dos clientes, né? E até mesmo no Combra, eu acho bacana compartilhar essas experiências, né? A pessoa falou assim, Sandra, na minha empresa ainda, eu não tenho uma área de gestão de riscos. Isso aqui, hoje, ainda está dentro de auditoria interna. Ok, a gente brinca, né? A criança pode até nascer aqui na auditoria interna, mas em algum momento tem que desapegar, tem que segregar, porque a auditoria tem que ter o quê, pessoal? A palavrinha-chave que vocês conhecem muito bem, independência. Independência. Senão, como ela vai auditar um trabalho que ela mesma está fazendo? Só para a gente poder refletir um pouquinho. E aí, pessoal, vocês concordam? Vamos compartilhar aí algumas experiências. A Alessandra, eu não sei se ela está conectada ainda, o Jânio, Paulo. Mas vocês entenderam, pessoal, essa questão de papéis aí e responsabilidades? Tadeu tá por aí, Adriana, Rinaldo. Entenderam o papel estratégico da auditoria interna? Auditoria, pessoal, tem que ter o quê? Foco. Se ela não tem foco, ela vai querer ver tudo e literalmente não ver nada. Ela vai querer colocar a mão na massa. Quando eu falo querer colocar a mão na massa, sou eu que tenho que mapear processo, sou eu que tenho que levantar o risco. Detalhe, quem tem que fazer isso é a primeira linha, pessoal. Entenderam esse conceito, pessoal? Mandem aí um ok, se isso está bem claro para vocês.
Rinaldo aqui, o Paulo Rogers. Ok. Então, pessoal, a Keila tá por aí. Oi, Keila, tudo bom? A Alessandra colocou um comentário aqui. Vamos ler aqui. Sim, entendo, mas na prática a auditoria interna acaba fazendo tudo. Isso é verdade, viu, Alessandra? Isso também, com o pessoal do Combra, escutamos assim muito. Mas aí detalhe, né? Faz tudo e perde o quê? O foco. Aí quando acontece um evento, aquela velha história, a auditoria não viu isso? Então, por isso que hoje, que bom, beijos também, Keila. Por isso que hoje a gente tem que brigar no bom sentido, né, Alessandra? Alinhar papéis e responsabilidades. Porque eu brinco, né? Quando estoura uma granada, vai cair no colo da auditoria. Como a gente viu aí, grandes eventos, né? Então a gente tem, lógico, né? Depois que acontece, muito mais fácil a gente entender ou criticar de forma geral, né? Mas no final eu brinco, é o nosso CPF que tá ali respondendo por aquilo. Então por isso que a gente tem que brigar e separar papéis e responsabilidades. Isso tem que ficar muito claro para alta direção. Mas concordo com você, Lê, é isso que acontece. O Tadeu, o desafio é dar entendimento à auditoria interna para basear seu trabalho na análise de risco da segunda linha. É isso mesmo, Paulo. Esse é o nosso desafio. Por isso que, pessoal, esse slide aqui ó, demonstra bastante o que eu estou falando. Então, teoricamente, como entrada, né? A primeira linha tem que fazer o quê? O processo, fazer o mapa de risco, levantar as causas, os fatores de riscos, ok? Avaliar a probabilidade de impacto. Isso tem que cair na segunda linha de defesa, ok? Que é uma área de gestão de riscos. Ela tem que analisar tudo aquilo, interpretar tudo aquilo, se for o caso, fazer a chamada interconectividade. Às vezes, o que um risco operacional influencia no financeiro? Tem que fazer essa inteligência como um todo, ok? E como saída, tem que falar o seguinte, quais são os riscos mais estratégicos, os processos mais críticos, as ações integradas. Esse insumo, no entanto, pessoal, vai cair para auditoria. Porque senão é o que a Alessandra, se eu não me engano, lá na frente comentou, né? Acaba fazendo tudo e perde o foco. Agora, o nosso grande desafio é colocar uma linha de corte. Concordo com vocês que é um desafio muito grande, até porque isso no Brasil é uma cultura nova, por incrível que pareça, né? A gente tem muita questão da auditoria tradicional, mas hoje, pessoal, comentei lá na frente com vocês, a auditoria tem que ter o foco também de se antecipar a fatos. Não tem jeito. Ela tem que relatar o que poderá acontecer, não o que já aconteceu. Por isso que é estratégico o papel da segunda linha de defesa. Ok? Então, os auditores, né, fornecem aí ao órgão de governança e à alta administração avaliações abrangentes baseada no quê? No maior nível de independência. Então, isso é estratégico para a gente. Então, é esse o papel da auditoria. Agora, por exemplo, de novo, lá no congresso, né, e conversando, bacana além de conversar com os nossos clientes, né, da Brasiliano, que são clientes ativos, né, lá a gente tem um universo também muito grande, né, e o pessoal falou assim, Sandra, a gente briga fortemente por isso. Agora, é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Conversei com muitas empresas grandes que não têm ainda uma área de gestão estruturada, que não tem uma área de gestão de riscos estruturada. Isso hoje ainda está dentro da auditoria interna. Ok, a criança, bem ou mal, está nascendo ali, mas uma hora tem que desapegar de novo, colocar isso como uma área mesmo de gestão de riscos / controle interno, ok? Para que a auditoria tenha essa questão da independência. Tem a lei das estatais aí que saiu, né? Até conversei um pouquinho com o Tadeu, ele tá aqui, pode me corrigir, né? E aí, por exemplo, né? Hoje tem um conceito importante, lá também tá escrito, né, pessoal? Hoje uma área de controle interno tem que ser controle interno / gestão de riscos. Por quê? Teoricamente, né, o controle, de alguma forma, tem que fazer o quê? Inibir o fator de risco, que é a causa, e consequentemente eu vou inibir o risco.
Não pode ter uma área de gestão de riscos, uma área de controle interno. Isso tem que estar casado, muito bem integrado. Senão a gente vai sair colocando uma série de controles, a perguntinha é, para quê? Então, essa visão para a gente, né, tem que estar muito clara. Então, um plano de auditoria baseado em risco, pessoal, tem que seguir a essência das 3 linhas de defesa, ok? Onde, de novo, a primeira linha, que são gestores das áreas, vai fazer o mapa de riscos, fatores, causas. A segunda linha, que é uma área de gestão de riscos, vai consolidar, integrar esses dados, reportar para a alta direção. E a terceira linha aqui de defesa, que é a auditoria interna, tem que vir aqui na segunda linha e beber, né, e buscar esse insumo como um todo. Que insumos são esses, Sandra? Que dados são esses? Quais são os processos críticos, os fatores, os controles, os riscos, a análise de risco, que é a probabilidade de impacto, tanto inerente como residual. Por quê? O que a auditoria tem que pensar em mente, né? O risco inerente era alto. Aí o gestor foi lá e colocou 2 controles, ou tem, na verdade, 2 controles, considerou como eficaz e do nada o risco sai de muito elevado para baixo. Será que realmente o risco cai dessa forma? Ok? Então, será que isso realmente é um controle eficaz? Então, é esse papel que a auditoria tem que estar atento. No sistema, pessoal, eu vou abrir agora para vocês. Então, esse é o framework, né, que a Brasiliana acaba praticando junto aos nossos clientes para se construir um plano de auditoria baseado em risco, tá? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho a linha de comunicação e consulta. Quando eu falo em comunicação e consulta, eu tenho que envolver aqui todas as partes interessadas, desde a primeira linha, segunda linha, alta direção, conselho, quem eu vou auditar, o porquê eu vou auditar, então isso tem que estar muito claro, ok? A auditoria também tem que ter um papel estratégico de entender muito bem o negócio, de entender o que é crítico para o negócio. Isso aqui a gente tem uma etapa chamada de contexto estratégico. A auditoria tem que buscar os processos críticos que, teoricamente, a primeira linha fez, com a supervisão da segunda linha. E a auditoria, pessoal, tem um papel estratégico de fazer o quê? Colocar a pontuação dela. Falar o seguinte, eu concordo ou discordo aí com essa pontuação? Esse processo é realmente crítico? Então, a auditoria também tem que fazer isso aqui. Instâncias, o Tadeu colocou aqui, também é preciso diferenciar instâncias orgânicas, focadas na... Isso, também. Aí é uma outra briga também, né, o Tadeu tem no mercado. Então, pessoal, em relação a processo crítico, né, a auditoria também tem que emitir um parecer. Tem que emitir um parecer se concorda ou não com a criticidade do processo. Sandra, mas a auditoria vai reavaliar o que o gestor colocou como crítico? Sim, vai reavaliar, tá? A auditoria vai, no entanto, reavaliar se o risco foi colocado pelo gestor que inerente é alto mesmo, se realmente é alto, ela pode fazer isso. Vai buscar os riscos residuais, os controles chaves e com base nessa informação, é aí sim que a auditoria começa a fazer o chamado teste. Então, pessoal, se a gente pensar friamente, é isso que vocês vão enxergar no sistema. Hoje o nosso módulo de ABR, né, auditoria baseada em risco, está integrado com o módulo de GRC. Como que a gente pensou em relação ao sistema, né? Justamente atendendo as 3 linhas de defesa. Ou seja, a primeira linha faz, a segunda linha supervisiona, esse insumo todinho do módulo de GRC vem para o módulo de ABR, de auditoria baseada em risco, ok? A auditoria vai enxergar ali uma relação de processos críticos, vai dar o parecer dela se realmente o processo é crítico, vai enxergar uma relação de riscos inerentes, vai dar o parecer se realmente, inerentemente, o risco é alto ou às vezes não é alto, ok? Vai enxergar os controles e aí, com base nisso, vai auditar o quê? A eficácia ou não dos controles. E aí, o último aqui é a questão do plano de ação. Isso aqui, pessoal, em relação ao plano de ação, teve uma discussão muito legal no Congresso, né? Até quando o Brasiliano palestrou aqui, eu acho legal, né? Que foi muito questionado o seguinte:
Tem pergunta diretamente para o Brasiliano. Brasiliano, você acha que a auditoria tem que dar o plano de ação? Então, na nossa visão, não. A auditoria fala o seguinte: o controle é ineficaz pelo motivo A, B ou C, ou às vezes porque não cobre os atributos aí de forma geral, ok? Agora, você, gestor, que é dono do processo, consequentemente é dono do risco, tem que desenhar o plano de ação. Até porque, pessoal, se a auditoria literalmente estruturar ou dar o plano de ação e caso ocorra alguma coisa, quem vai ser responsabilizado? A auditoria. Tá? Então, isso na nossa visão, né? E quando nós colocamos isso, o Brasiliano de forma direta colocou isso aqui, a maioria dos auditores concordou com ele. Então, uma vez que testa o controle, considera como ineficaz, tem que chamar o gestor, olha, testei, consideramos como ineficaz motivo A, B e C. E aí, qual que é o seu plano de ação? Ok? E lógico, isso pela primeira linha, e a segunda linha tem que supervisionar. A Lourdes colocou uma pergunta aqui. Bom dia, desculpe, ok. Seria crucial a atuação de uma área específica de processos na segunda linha, ou seria papel da primeira mapeamento ou revisão de processos? Isso vai muito de estrutura organizacional, né, Lourdes? Vou falar um pouquinho pela minha experiência, tá? Hoje, algumas empresas têm uma área estruturada de processos, onde essa área literalmente faz o mapeamento do processo, ok? Através de um fluxograma, o descritivo e tudo mais, tá? Agora, tem empresa que só dita a regra e quem faz é a primeira linha ali de defesa. Então, não tem um consenso nesse sentido. Isso vai muito de empresa para empresa, tá? Uma grande sacada que eu acho muito importante é, quando está mapeando um processo, a ideia já seria pensar em riscos, né? Em fatores e controles, porque quando você já está mapeando isso, bem ou mal, ali já sai uma série de fragilidades. E aí você já consegue colocar alguns pontos de atenção. Quem deve acompanhar o plano de ação? A auditoria, a segunda linha, que é uma área de gestão de riscos, ela vai fazer o acompanhamento do plano de ação, inicialmente colocado pelo gestor. Agora, lógico, a auditoria, depois lá na frente, ela vai auditar para ver se aquilo realmente cobriu o risco ou o fator de risco, até que ponto foi eficaz. Isso, na verdade, a grande sacada das 3 linhas de defesa, né, é a gestão de risco por camada, né? Então, você tem uma primeira camada, que é o gestor. A segunda camada, que é uma área de gestão de riscos. E a última, que é a auditoria. Então, bem ou mal, essa ideia das 3 linhas de defesa é você blindar a empresa. Ok? A lei aqui, mas eu acredito que o plano de ação deve ser discutido em conjunto. Caso contrário, o gestor vai virar para você e dizer, mas você é o auditor, fale o que eu deveria... Então, tem isso também, viu, Alessandra? Agora, não sei se vocês concordam ou não comigo, né? Então, por mais que a gente tenha ali 5 anos, 10 anos de experiência numa empresa, quem conhece o processo é o dono do processo, né? Consequentemente, ele é dono do risco. Então, a gente tem que forçar ele e brincar, né? A auditoria tem que bater duro, mas quem conhece você é o processo. O que você faz nesse sentido? Lógico, bem ou mal, ali eu consigo palpitar, olha, eu acho que o melhor caminho não é esse, tem que ter, de repente, uma segregação de função, ajudar ele a pensar. Agora, o que foi discutido lá no Congresso é o seguinte, né? O cuidado do que a auditoria ir lá, falar o seguinte, você tem que fazer, quando acontecer alguma coisa, o gestor vai pular fora. Não, estou seguindo uma diretriz da auditoria. E é sempre assim. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Ok, Alessandra? Lourdes? Tadeu? E aí, seguindo o framework, a última etapa aqui é a questão de monitoramento e análise crítica, tá? Então, esse framework, o sistema, ele está construído justamente dessa forma, atendendo literalmente aí esse framework que eu vou demonstrar agora para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Vou entrar aqui no sistema, tá?
Agora, concordo com vocês que hoje tem uma grande polêmica, né? A Lourdes, ok. Rampini tá por aí, Tadeu, Alê, Roseni. Agora, concordo com vocês, hoje isso nas empresas ainda é muito, muito polêmico, muito polêmico. E aí, quando você pega uma empresa pública, vamos dizer assim, né? Fica um ponto um pouco mais complicado ainda, né? Então, hoje ainda tem alguns paradigmas a serem quebrados. Agora, o que eu enxergo como estratégico para a gente, né, no papel aqui de auditores nesse caso, é a gente brigar no bom sentido por esse conceito. Por esse conceito. Porque senão, pessoal, literalmente a gente, auditor, vai enxugar gelo, no bom sentido, né? Enxugar gelo, vai querer fazer um trabalho, vai querer buscar uma responsabilidade que não é dela, quem não é da auditoria, e aí vai gastar muito tempo, né, em assuntos mais operacionais e deixar de cumprir uma responsabilidade muito grande que é auditar. Então, quando a gente consegue colocar essas 3 linhas de defesa para rodar redondinho, a auditoria, pessoal, ganha muito tempo. Muito tempo. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, a auditoria consegue ganhar muito tempo, né? Ao invés dela ir lá, começar a mapear processo, levantar risco. Isso, lógico, quando chega na nossa mão como auditores, ganhamos aí, não tenha dúvida, 60%, 70% do tempo. Que esse insumo todo já vai vir pela primeira / segunda linha. Tá bom? Então, eu vou entrar aqui numa base de demonstração. Então, deixa eu só explicar um pouquinho o sistema, tá? Antes de entrar no módulo em si. Então, a gente tem um sistema chamado Interrisk. Hoje, o sistema tem 3 grandes módulos. O módulo de gestão de riscos corporativos. Esse módulo ele é construído por disciplinas. Eu não vou entrar aqui devido ao nosso tempo, né? Ontem nós falamos sobre isso, tudo bem? Qual que é o conceito do módulo de GRC? Colocar a primeira linha para trabalhar, colocar a segunda linha, literalmente, para poder trabalhar. Fazer o papel e a responsabilidade dela. Tudo bem? Tem um módulo chamado de auditoria baseada em risco. Então, na prática, pensem o seguinte: primeira linha e segunda linha conseguiram fazer o trabalho. Esse insumo todo vem para o módulo ABR, ok? Para que a auditoria consiga selecionar quais são os processos críticos, os riscos inerentes altos, os controles chaves. E aí, frente a isso aqui, fazer a auditoria baseada em risco, tá? E tem um outro módulo que é chamado de gestão de continuidade de negócio. Tudo bem? Então, eu vou entrar aqui no módulo ABR. Então, eu estou como administradora aqui do sistema, então tem uma série de funções desbloqueadas aqui, no meu caso. Pessoal, um ponto importante, tá? Antes de entrar no framework, que eu acabei de demonstrar para vocês aqui na apresentação, deixa eu fazer só um breve comentário aqui em relação ao sistema, tá? O sistema, ele é parametrizado de acordo com o segmento ou estrutura organizacional da empresa. Então, isso é um ponto importante. Aqui é uma base de um banco, a título de demonstração, onde esse maior nível aqui, pensem, é o presidente da empresa. Eu tenho algumas áreas ligadas ao presidente da empresa, ok? As suas diretorias e abaixo aqui, né, de cada diretoria, a gerência. Qual que é o objetivo? Quando a gente estrutura dessa forma o sistema, pessoal, literalmente, cada gestor ou supervisor aqui faz a sua análise de risco na sua área, o diretor consegue enxergar a visão dele como um todo. Então, o módulo de gestão de riscos, ele é parametrizado justamente dessa forma. E é assim que depois a auditoria consegue enxergar. Tudo bem? Tem a questão básica de qualquer sistema em relação a níveis de segurança, padrão de senha, perfil de acesso. Então, exemplo, o auditor pode enxergar tudo. A Vanessa, que trabalha comigo aqui, ela é diretora da área de administração, por exemplo, ela só vai enxergar essa diretoria. Tá? Então, essa questão do níveis de segurança e perfil bate muito nesse tema aí, ok?
cadastro de todos os colaboradores de forma geral da empresa. Tem um banco de dados, então conforme as pessoas estão avaliando o risco, levantando o controle, isso automaticamente já vem para um banco de dados. Então eu vou abrir aqui o banco de dados de controles, só que para que vocês consigam ter referência, tá? Então aqui é uma base de um banco, eu tenho 181 controles cadastrados, e aqui eu tenho o nome do controle, o tipo do controle, se ele é manual ou automático, a categoria, se ele é preventivo, detectivo ou, se for o caso, corretivo, a periodicidade, se é diário, semanal, sob demanda, a definição / objetivo do controle. Então, isso aqui é o seguinte, né? Conforme a primeira linha e a segunda linha estão trabalhando, automaticamente esse banco de dados já está sendo alimentado, tanto por controle, como por risco e fatores de riscos. Então, isso aqui é um grande banco de dados, ok? Tem uma base de conhecimento onde vocês podem, né? Ou, na verdade, a ideia é que a primeira linha anexa evidência, vai anexar política, o procedimento. Então, a partir do momento que a primeira linha falou que tem que ter um controle, que ela tenha um controle eficaz, a ideia é que ela coloque a evidência na base de conhecimento, ok? Esse insumo vai, no entanto, para a auditoria, para que a auditoria consiga fazer o papel dela. Então, tem uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento nada mais é do que um grande diretório, né, de evidências de controle, armazenamento de políticas, processos e tudo mais. É possível extrair relatórios e books, tudo bem? E tem um ponto de versionamento, né? Isso aqui serve muito para a área de gestão de riscos / auditoria interna. Então, eu comentei ontem só para poder compartilhar, né? Algumas empresas colocam na política dela que todo ano tem que ter obrigatoriamente uma análise de risco, tá? Se eu programar o sistema, o que vai acontecer? Vai chegar agora dezembro, dia 27 de dezembro de 2017. Teoricamente, eu fecho a base de 2017, eu copio o último status, vou gerar uma nova base em 2018 e automaticamente essa nova base vai ser o quê? Retroalimentada. Quando eu falo retroalimentada, verificar se tem risco, se mudou o status do plano de ação, se mudou a eficácia ou não do controle, e aí você consegue ter comparativos. Tudo bem? Então, aqui é o que a gente chama de versionamento. Além da questão de parametrização, vocês conseguem parametrizar o sistema de acordo com a necessidade de vocês. Tudo bem? Então, são algumas funcionalidades de forma geral em relação ao sistema. Agora eu vou entrar no framework que eu acabei de demonstrar para vocês enxergarem como isso está estruturado no sistema. Então, um ponto importante que eu comentei com vocês, a auditoria, pessoal, tem que literalmente fazer aquela etapa de comunicação e consulta. Então, aqui, na verdade, é um grande registro que vocês conseguem fazer antes da auditoria, durante a auditoria e pós-auditoria. Sandra, mas eu vou comunicar quem? Eu posso comunicar aqui a primeira linha, que é o gestor do processo, a segunda linha, que é uma área de gestão de riscos, a diretoria executiva ou até mesmo o conselho. Então, vocês fazem um registro aqui de comunicação e consulta, né? A data do início, data de término, o tipo de reunião, o local, o que foi abordado, os responsáveis, nesse caso eu estou como responsáveis, o público-alvo, quem participou e se eu vou notificar alguém. Então, nesse caso aqui, eu estou notificando o brasiliano, parte da premissa que ele faz parte aqui do conselho. Então, vocês fazem esse registro oficialmente. E aí, isso antes da auditoria, durante a auditoria e pós-auditoria. Auditei, identifiquei alguns controles como ineficazes, então isso vai automaticamente. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Em relação ao contexto estratégico, pessoal, um ponto importante aqui. A auditoria tem que entender conceitualmente o que é crítico para o negócio. Entender o seguinte, quais são os objetivos estratégicos da empresa, qual que é a cadeia de valor da minha empresa, quais são, por exemplo, os processos finalísticos, o porquê, pessoal, o que pode acontecer. De repente, um gestor lá falou que o processo dele não é crítico, mas a auditoria, olhando isso com outros olhos, opa, isso aqui é crítico sim pra gente. Então, a auditoria, ela vai trabalhar com esse foco também,
Por isso que, estrategicamente, é importante a auditoria literalmente mergulhar no negócio e enxergar o seguinte, o que é crítico para o negócio. Então, aqui nada mais é do que um grande entendimento desses objetivos e da cadeia de valor, se for o caso. E aí, pessoal, vem um ponto importante aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a primeira linha fez o chamado BIA. Para quem não conhece, BIA é uma ferramenta, no entanto, citada numa norma chamada 31.010, que tem qual objetivo? Identificar o seguinte, quais são os processos críticos da minha empresa. Então, esse é o objetivo da ferramenta. Vamos imaginar que a primeira linha / a segunda linha conseguiu fazer isso aqui lá, certo? Automaticamente, essas informações, essa criticidade já vem para o módulo de ABR. Já vem para cá. E aí, lógico, de cara, a auditoria tem que focar, no primeiro momento, em cima do que, pessoal? Nos processos críticos. Por que processos críticos? Porque, teoricamente, são processos que impactam o quê? Os meus objetivos estratégicos / minha cadeia de valor. Entenderam até aqui? Então, pense o seguinte, na prática, o pessoal foi lá, fez o BIA, colocou a pontuação deles, esse insumo já é estratégico para a auditoria, para ela começar a fazer a famosa ABR. Então, teoricamente, lá na apresentação eu mostrei para vocês, né? A auditoria tem que buscar essas informações na segunda linha, uma vez que ela busca essas informações, processo crítico, risco inerente alto, controle, fator de risco, risco residual, aí sim ela começa a fazer a auditoria baseada em riscos. Ok? Inclusive, pessoal, se for o caso, né, nós recomendamos que sim, a auditoria emita um parecer falando o seguinte, eu concordo ou não concordo com a criticidade do meu processo? Então, aqui eu deixei selecionado para a gente fazer como estudo de caso um processo chamado de entrada de mercadoria. Então, quando eu falo dar um parecer, uma vez que o auditor clica aqui, essa parte azulzinha clara, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, onde tem critérios de análise de risco, onde tem imagem, nota 4, financeiro, nota 5, legal, nota 5, operacional, nota 5. Essa nota aqui, teoricamente, quem já deu? O gestor do processo. Esse campo em branco aqui, quem vai dar? A auditoria interna. Para falar o seguinte, a auditoria concorda ou não concorda com a criticidade do meu processo? Então, isso é um ponto importante. Ela está literalmente auditando. Então, aqui tem a data de início da minha auditoria, a data de término, o padrão, né? Quem é o auditor, quem é o revisor, quem é o aprovador, um parecer e a justificativa. Então, por exemplo, para quem não conhece o BIA, né? BIA é o seguinte, se meu processo parar independentemente do motivo, qual que é o impacto na minha imagem, impacto financeiro, impacto operacional, impacto legal. Parou, pessoal, independentemente do risco. Então, a auditoria, tecnicamente, ela tem que emitir um parecer se ela concorda ou não com a criticidade do processo. Isso é para impacto e aqui, tempo de tolerância, por quanto tempo eu suporto. Então, se vocês observarem, de novo, esse insumo já vem de quem? Da primeira / segunda linha. E aí a auditoria começa a otimizar tempo e recurso e colocando, como a gente brinca, né? Um dedo mais podre aí no assunto. Entenderam isso aqui? Então, nesse caso aqui, o auditor concordou com as notas. O sistema, inclusive, traz a matriz aqui do gestor. É só carregar aqui para vocês. Deixa eu só carregar aqui. Então, aqui, matriz de processos críticos, gestor, tá vendo aqui? Então, essa daqui é do gestor. E do auditor, também já sai automaticamente. Então, nesse caso aqui, não teve nenhuma mudança em relação à criticidade do processo. Tudo bem? Tranquilos até aqui?
Frente a isso, pessoal, seguindo o framework, a auditoria já vai receber o quê? Quais são os riscos que esse processo tem? Então, aqui o meu processo é a entrada de mercadoria, ok? Na disciplina de risco no processo, o gestor levantou 4 riscos. Quais foram? Desvio de produto destinado ao armazém, recebimento de produto fora da especificação da qualidade, contaminação dos produtos por pragas e manipulação de quantidade recebida. Na verdade, isso é fraude, né? Só tem o nome bonitinho, ok? P40 aqui já é a criticidade do meu processo, ou seja, ele é um processo crítico, estou auditando esse processo, ok? O que está aqui, probabilidade de impacto, foi a mensuração do gestor, então está pintado aqui de laranja, vermelho. E nesse caso aqui, eu como auditora, já fiz uma liçãozinha de casa aqui e já emiti um parecer se eu concordo ou não com a criticidade inerente do meu risco. Mas eu vou pegar um exemplo aqui, só para vocês darem uma olhada. Então, eu peguei aqui, ó, manipulação de quantidades recebidas. Fraude. Apesar de ficar no vermelho, tá vendo? O gestor falou que estava no vermelho. Eu, auditora, falei o seguinte, concordo, está no vermelho. Mas olha o parecer que eu, Sandra, com cabeça de auditora, fiz aqui. Então, aqui o padrão, né? Início, término, auditor, revisor, aprovador, ok? Em azulzinho é a nota de quem? Do gestor. Então, segurança barra controle. O gestor falou que tinha nota 4, eu dei nota 5 porque eu avaliei a condição do meu risco. Então, ele tem um diagrama de causa e efeito, tem muito mais fator de risco. A questão da frequência barra exposição. O gestor colocou aqui 3, eu coloquei 5. Eu vou justificar aqui para vocês. E o intervalo. E também o impacto. Caso o risco ocorra, tá vendo? Impacto na imagem eu pontuei um pouco maior. O impacto financeiro eu pontuei um pouco maior. Legal, mantive operacional também. Qual foi a justificativa que eu dei aqui? Então, no quesito probabilidade, na visão do auditor, considerando os registros de ocorrência e inclusive investigações em andamento, a probabilidade é maior do que a apresentada. Impacto, né? Na visão do auditor, considerando os riscos de ocorrência, o impacto financeiro é maior do que foi mencionado pelo gestor, inclusive impacto de forma direta na imagem e operacional da empresa. Então, pessoal, lógico, essa pontuação aqui tem que seguir o quê? Uma metodologia já estruturada de gestão de riscos barra controle interno. Lógico que existe uma métrica para se pontuar o que é 4, o que é 3, o que é 5. Agora, fato é, o gestor já levantou esse risco, já fez a pontuação dele, ele falou que realmente estava no quadrante vermelho, eu concordo com a questão do quadrante vermelho, no entanto, a probabilidade é maior, inerentemente, e o impacto também é um pouco maior. Então, quando eu falo que a auditoria já ganha tempo, né, otimiza recursos, é justamente isso. Ela vai com foco. Automaticamente, a gente vai ter uma matriz de risco do gestor. Isso vem lá do módulo de GRC. Então, por exemplo, eu critiquei aqui o 247, ok? Que é o risco 247. E aí já vai sair a minha matriz de risco do auditor. Então, inerentemente, que é o meu risco sem controle, a probabilidade é um pouco maior e o impacto financeiro um pouquinho maior, apesar de ficar no vermelho. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Entenderam essa questão? Então, o que é o risco inerente? É meu risco sem controle. Esses insumos automaticamente vêm, né, da primeira barra segunda linha, e aí a auditoria começa a focar, fazer a famosa ABR. Fazendo isso, eu preciso o quê, pessoal? Avaliar os meus controles. E aí, é essa análise aqui, esse quadro que vocês têm que buscar como referência. Então, por exemplo, eu tenho um processo de entrada de mercadoria, tenho aqui os riscos pontuados pelo gestor, probabilidade de impacto, os controles e o risco residual. Então, por exemplo, aqui tem risco que saiu do laranja,
e foi para o amarelo. Tem risco que estava no vermelho e caiu e permaneceu no vermelho. Tem aqui vermelho e caiu para o laranja. Então, essa análise, essa inteligência é que a auditoria tem que fazer para saber o seguinte: realmente o controle apresentado pelo gestor faz o meu risco cair? Faz o meu risco diminuir a probabilidade? Frente a isso, pessoal, aí sim eu consigo fazer o quê? A avaliação de controle. Então, nesse momento aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou testar os meus controles. De novo, pessoal, quem levantou esses controles e quem falou aqui, ó, que o controle é eficaz, então, por exemplo, aqui, eu tenho dois controles, validação da nota fiscal de entrada e o ticket de pesagem. Pela análise do gestor, ele deu como parecer aqui o eficaz. Eu, auditora, já fiz uma auditoria aqui e coloquei como ineficaz. E aqui na parte superior, o sistema já começa a cruzar as informações. Inerentemente, o gestor falou que o risco que era alto. O aqui auditor, ele veio e avaliou o risco inerente. Nesse caso aqui, o risco 247 aumentou um pouquinho, mas permaneceu no quadrante vermelho, ok? Pelo gestor aqui, ó, no residual, inerentemente, o último aqui, 247, era vermelho, inerentemente, ok? Pelo gestor, caiu para o laranja, ou seja, ele partiu da premissa que esses dois controles são eficazes. Eu, auditora, avaliei os controles e considerei como ineficaz. Por isso que esse residual aqui, ele subiu um pouquinho. Sandra, mas como que você fez isso aqui? Então, eu fui lá e dei um parecer em cima do quê? Do meu controle. Então, eu busquei aqui padrão, data, avaliei o quê? Os meus controles. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vou pegar esse 247 aqui, fatores. Aqui. Então, eu, Sandra, fui lá e avaliei como ineficaz. Então, busquei aquele controle, dei aqui um parecer se é eficaz ou ineficaz. Isso, obviamente, tem o papel do auditor. Algumas empresas têm revisor e outras têm aprovador, mas é sempre da área de auditoria, né? Aqui você já acaba criando uma segregação. Justifiquei. Se for o caso, eu posso colocar algumas referências, base em norma e tudo mais. Inclusive, colocar o quê? Evidências. Que eu, Sandra, auditei, certo? Eu, como auditora nesse caso, e considerei o controle como ineficaz. Sandra, o Tadeu aqui, a quem caberá o fiel da balança quando houver divergências de avaliação de controles entre a primeira e a segunda linha? Normalmente, Tadeu, eu vou falar um pouquinho da minha prática, da minha vivência. Tem normalmente uma convergência. Tem um consenso, na verdade, né? Entre a primeira e a segunda linha. Agora, lógico, né? Quando começa, como qualquer empresa pode ter conflito, né? Quando começa um conflito muito grande, isso vai para a auditoria, por isso que a terceira linha é estratégico para ela dar a canetada final. E sempre vai ter o relatório da auditoria, que tem um peso muito grande, versus o relatório do gestor. Que não pode ser auditoria, né, omissa, no bom sentido, da questão da omissão. Tudo bem? Ok? Agora, a auditoria, no entanto, ela não faz um simples walkthrough, né? Ela faz um teste muito mais pesado, né? Ela olha os atributos do controle, ela tem um peso maior na questão de realização de teste, ela tem uma visão muito mais abrangente. Por isso que eu brinquei com vocês que o auditor vai mais com o dedo podre, né? Sim, nesse caso, sim. Agora, quem é auditor pode, não sei se a Alessandra está por aí ainda também, a Roseni, né? Também complementar. Agora, às vezes também existe, na verdade, divergência entre a auditoria e o gestor. Então, a auditoria vai bater pesado, vai levar isso para o conselho, o gestor vai começar a brigar no bom sentido, mas veio de cima para baixo, a coisa tem que acontecer. Agora, entre a primeira e a segunda,
a auditoria vai testar esse controle. Ela faz um teste muito mais abrangente. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, essa questão de controle, essa informação tem que vir aqui automaticamente. Agora, detalhe, isso que eu falo que a gente tem que ter conceito, né? E é importante a gente até para discutir isso com a gestão, né? Então, por exemplo, quando o gestor falou o seguinte, ele tem um controle aqui, validação da nota fiscal, esse controle já foi atrelado a um fator de risco. Então, na visão do gestor, ok, eu tenho risco, eu tenho duas fragilidades ou dois fatores de riscos que seja. Agora, esse meu controle cobre ou inibe os meus fatores de riscos aqui embaixo. Tá vendo? Manipulação das divergências, peso de entrega e manipulação do lastro do caminhão pelo motorista. Então, o gestor, quando ele deu um eficaz aqui, ele falou o seguinte, olha, meu controle, sim, é eficaz, cobre esses dois fatores de riscos. Por isso que a auditoria vai receber esse insumo, esse input, para ela poder fazer o quê? O parecer. E aí ela tem que argumentar tecnicamente. Ela vai dar o parecer dela, vai justificar. Se for o caso, pode até falar que às vezes o controle não está implementado na íntegra, porque tem isso também, né? Às vezes o pessoal implementa parcialmente um controle. Vai colocar alguma referência normativa, se for o caso, ou procedimento, e vai colocar a evidência. Aquela velha história, né? Tem que ter evidência. Tem que ter evidência. Agora, essa visão, pessoal, que é importante, / estratégica, vocês terem. Então, de novo, eu vou enxergar a auditoria baseada em risco, ela tem que focar nos processos críticos, ela tem que enxergar os riscos inerentes, né? Inerente, de novo, é um risco sem nenhuma medida de controle. Tem que avaliar se o risco inerentemente é alto mesmo, ok? Os controles vão cair automaticamente aqui no módulo ABR. Normalmente o gestor vai associar esse controle a um fator de risco e vai falar, ok, meu controle é eficaz e cobre os meus dois fatores de risco, o exemplo que eu dei aqui. E a auditoria vai fazer um teste muito mais pesado. Inclusive pode reavaliar o risco, igual eu comentei lá com vocês. Então aqui, o residual, na visão do gestor, o 247 aqui, ó, o residual, na visão do gestor, ele reduziu a probabilidade, porque ele colocou lá os controles como eficazes. O auditor veio com a caneta muito mais pesada e falou o seguinte, eu discordo, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? O controle não é eficaz pelos motivos apresentados e reavaliando a probabilidade, o impacto, o risco inerente, desculpa, tá aqui a probabilidade elevada, impacto severo. Então, o auditor, pessoal, quando eu falo que vai ter essa visão de antecipação, de relatar algo, né, no sentido de prevenção, essa análise tem que ser feita. A Roseni, pensa muito boa essa integração dos trabalhos entre as equipes, né? Pois a fragmentação causa a perda de dados e de ações mais eficazes para os controles de riscos. Muito, Roseni. Eu falo um pouquinho, né? Também estou no mercado há um bom tempo, igual vocês aqui. Tem essa perda de dados, tem essa questão de 3, 4, 5 áreas fazendo a mesma coisa. Eu estou fazendo um trabalho com uma empresa, lá eles estão agora com a missão de mapear mapear processo. Né? Então, contrataram a gente para poder mapear o processo. Chegando lá, tem 5 áreas, cada um mapeando o seu processo de forma independente e com modelos distintos. Isso só no mapeamento do processo. Imagina como é bagunçado, entre aspas, a questão de riscos, fatores e controles. Mas é isso mesmo, essa análise, essa visão, né, Roseni, que você colocou que a gente tem que buscar fazer. Agora, isso é um desafio muito grande pra gente. Muito, muito grande. Ok?
Então, só para poder voltar aqui. Então, pessoal, esse quadro, vou voltar aqui, como eu já fiz aqui o estudo de caso, essa análise, esse quadro reflete muito o que eu quero dizer com a palestra de hoje. Então, aqui, pegar o 247, que é o nosso estudo ainda, o gestor falou que risco inerente para ele estava no vermelho, a auditoria, o auditor concordou com o vermelho, mas, no entanto, a probabilidade, o impacto é um pouco maior, ok? O residual, na visão do gestor, caiu para o laranja porque ele falou que o controle era eficaz e que estava inibindo 2 fatores de riscos e, consequentemente, o risco. Veio a auditoria e falou o seguinte: eu discordo, o controle não é eficaz. Consequentemente, tem que criar controle para poder cobrir esses 2 fatores de riscos ou essas 2 fragilidades. Então, pessoal, a essência do ABR tem que funcionar dessa forma. Desde a questão de otimização de tempo, né? Esse cuidado com a questão de perda de dados, de ações. Senão você gasta muito e às vezes gasta muito caro, né? Gasta, quando eu falo assim, tem um custo muito alto com controle às vezes e que não está inibindo nada, nenhum fator de risco. Fazendo a matriz de risco, pessoal, aí sim tem a questão do quê? Do plano de ação. E aí pode-se incluir aqui, eu vou colocar aqui pegar esse aqui, validação da nota fiscal de entrada, né? Que foi um controle que eu coloquei como ineficaz. Então, o controle aqui foi considerado ineficaz, a data, a justificativa vem automaticamente, porque eu, auditora, já coloquei a justificativa lá na ponta, certo? Na minha análise de controle. E aí, teoricamente, o gestor teria que elaborar o plano de ação, ok? A segunda linha teria que supervisionar para ver se isso aqui está rodando, para depois a auditoria voltar e fazer novamente o teste. Aí vem início previsto, o término, o investimento, o responsável. Então, nesse caso aqui, eu tenho como responsável o Jefferson, o aprovador vai ser o Pedro, que é o gestor dele, e aqui, se for o caso, eu posso comunicar alguém, um brasiliano, por exemplo. Então, pessoal, a grande sacada da BR é colocar cada caixinha no seu lugar. Porque senão, de novo, a auditoria vai perder muito tempo, né? E deixar de cumprir um papel dela que é estratégico, que é o quê? Auditar, mas pensar muito com cabeça de antecipação. Aí tem que bater muito na questão do risco, certo? Tecnicamente o risco só existe porque existe um fator de risco ou uma causa de risco. Consequentemente, eu tenho que ter controle para inibir esses fatores de riscos. José Antônio, bom dia. Com relação às matrizes de risco, como você avalia a questão de existirem mais de uma? Boa. A do auditor, a do gestor. Tá, legal, José Antônio. Eu vou responder a sua pergunta com 2 informações, o que eu vejo no mercado, tá? E aí é um erro conceitual. Independente do resultado, vamos pensar em modelo de matriz, tá? Deixa eu abrir uma matriz aqui para poder facilitar o que a gente vai conversar aqui agora. Matriz de risco residual auditor. Não sei se já está aparecendo para vocês a matriz aí. Subiu uma matriz aqui agora. Primeiro, o formato da matriz de risco, quando eu falo formato, se vai ser 5x5, 4x4, se vamos ter aqui, qual que vai ser o apetite ao risco da empresa, em relação às cores. Isso tem que ter um padrão. O que eu vejo ainda no mercado, a área de gestão de riscos trabalha com o modelo de matriz de risco, com o formato de matriz de risco, ok? E a auditoria trabalha com outro modelo / formato de matriz de risco. Ali já vai ter uma dificuldade em relação de consenso de criticidade. Então, pessoal, a matriz de risco tem que ter o mesmo padrão. O apetite ao risco tem que ser único para a empresa como um todo. Senão, uma hora que eu coloco que o meu risco tem uma criticidade, vai diferenciar da criticidade apresentada pela área de gestão de riscos. Tudo bem? Então, isso, por incrível que pareça, ainda existe essa divergência. E a gente briga muito, né, com o conceito. Olha, pessoal, auditoria, você tem que ter a mesma modelo de matriz de risco
que a área de gestão de riscos. Senão fica difícil comparar laranja com banana. Na prática é isso. Tudo bem? Então isso é uma informação. Em relação à análise, né? Aí queria até complementar com a sua pergunta, se esse meu entendimento está certo, tá? Em relação à análise, fato é, a auditoria, ela por ser independente, ela tem que ter uma matriz de risco dela. Agora, vai acontecer de ter essa... Pode acontecer, na verdade, se a auditoria discordar dos controles ou da eficácia dos controles, vai ter essa divergência. Aí isso tem que subir para a alta direção para buscar um consenso, ok? Normalmente, a auditoria acaba tendo um relatório mais de independência. Agora, essa diferença, né, de consenso pode existir? Pode. Agora, normalmente, quando joga isso para cima, busca-se um equilíbrio. Busca-se um equilíbrio. Às vezes as da segunda camada. A da segunda camada, o José Antônio, só para poder fazer mais um gancho, né? A matriz de risco da segunda camada, que é a gestão de riscos, normalmente está muito bem alinhada com a primeira linha. O que eu acredito que vai acontecer muito na prática é a matriz ou análise da auditoria ser divergente da primeira barra segunda. Aí, quando isso sobe para uma instância maior, busca-se um consenso. Eu aproveitei a sua pergunta só para trazer duas informações que eu acho importante aqui. Tudo bem? Um outro ponto, pessoal, importante, né? E isso sim, se a gente pegar até as 3 linhas de defesa, né? Os papers aí que a gente tem em relação à auditoria, não sei se vocês praticam ou não, a auditoria, inclusive, tem que auditar o processo de gestão de riscos. Quando eu falo processo, até que ponto aquela metodologia escrita, né, documentada e sendo aplicada, tá o quê? Robusta. Quando eu falo robusta atende às melhores práticas, tem ferramentas, o apetite ao risco tá estruturado, tá documentado, a empresa inteira tem essa cultura. Então, um papel também da auditoria, inclusive, é o quê, pessoal? Auditar a política de gestão de riscos e o processo de gestão de riscos. Entenda-se como processo a metodologia, os critérios. Isso também é papel da auditoria. Ok? Então, isso eu acho estratégico, né? E lá nesse congresso que nós estávamos, o brasileiro mesmo fez a pergunta, senhores auditores, né, por favor, levantem a mão quem audita literalmente a política e o processo, a metodologia. Pessoal, sinceramente, nós estávamos com um público na nossa sala de 250 a 260 pessoas. Umas 15 pessoas levantaram a mão. Ou seja, a auditoria ainda não tem essa visão, né? O quanto isso é estratégico. O quanto isso é estratégico. Uma pergunta que sempre a gente escuta também, brasileiro, mas se a minha segunda linha de defesa não tem, eu tenho até uma segunda linha de defesa, eu tenho uma área de gestão de riscos, mas eles ainda não têm os dados estruturados, integrados. Adianta eu ir na primeira linha? Sinceramente, vai fazer o chamado voo cego. Aí é o que a gente vê muito no mercado. A auditoria acaba querendo fazer tudo e não tem braço suficiente para focar no que é estratégico. E aí, infelizmente, a gente vê as grandes fraudes, né? Tudo que está acontecendo no mercado. Por isso que, assim, dá trabalho rodar as 3 linhas de defesa? Dá trabalho. É estratégico? Muito. Muito. Então, se a gente não mudar essa cultura no mercado, essa cultura na empresa, a gente vai sempre apagando o gelo. Enxugando o gelo, né? Então, e detalhe, né? E aí vocês têm que ter um software para suportar tudo isso. Igual a Roseni, pegando a pergunta da Roseni aqui, né? Imagina tudo isso numa planilha, pessoal. Primeira linha fazendo na planilha, segunda linha tentando consolidar em outra planilha, a auditoria colocando lá os controles e reavaliando em outra planilha, a empresa fica louca. Vocês ficam, né, loucos aí. Então, quando a gente pensou no Interrisk, a gente pensou justamente nessa integração, onde coloque uma primeira linha para rodar, onde coloque uma segunda linha para supervisionar, capacitar, integrar dados.
onde essa integração de dados seja insumo para a auditoria, fazer auditoria baseada em riscos, ok? E com base nessa criticidade de processos, riscos inerentes altos, controles associados aos fatores de riscos, é muito mais fácil a auditoria, ao auditor nesse caso, né, falar o seguinte: concordo ou não com os riscos aqui apresentados. Então, por isso que a auditoria vai colocar a visão dela. Olha, na visão do gestor, esse risco aqui estava no laranja, para o auditor aqui no vermelho. E aí sim, vamos ter duas matrizes. Mas, de novo, a auditoria vai se antecipar a fatos. Ela vai relatar algo antes de acontecer. Conseguiram, pessoal, entender a essência? Lógico, nessa pontuação que vocês enxergam aqui, 2, 3, tal, isso aqui tem uma metodologia por trás disso, que é totalmente parametrizável, de acordo com o quê? Com a política, com o processo de gestão de riscos e também com o processo da auditoria baseada em riscos. Agora, o que não pode, eu acho isso estratégico para a gente, a auditoria querer trabalhar com uma matriz, o formato de matriz, e a área de gestão de riscos trabalhar com outro formato, com outros critérios. Aí nunca vai ter um consenso. Nunca vai ter um consenso. Por isso que a auditoria tem que integrar, né, tem que ser integrada, né, com a área de gestão de riscos / controle interno. Lógico, cada um na sua caixinha. Quando eu falo integrar, integrar formações, né, integrar dados, para buscar aí otimização de tempo, de recurso e uma série de investimento e tudo mais. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Falei demais no ouvido de vocês? Faz sentido o que eu falei? Estamos abertos a críticas aí. Roseni, José Antônio, Tadeu, Campini, não sei se está por aí, se ele já sumiu. O Paulo. Dúvidas? Tranquilos? Então, não tem nenhuma dúvida? Dando uma olhada aqui, algumas informações estão subindo aqui no chat. Edson, Jonatas. Keila. Obrigada, Keila, pelo carinho de sempre. Um beijo, viu? Bom saber que você está por aí. Precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Faz sentido, então, pessoal? Então, depois, assim, caso vocês tenham interesse, né? Entender um pouco mais o Interrisk, entender um pouco mais, aqui eu não entrei aqui, que hoje não foi a pauta, o módulo de GRC, como essas informações estão estruturadas dentro do módulo de GRC e como isso, de alguma forma, vai para o módulo de ABR. O José Antônio. José, quanto a essa definição dessas escalas? Como ajustar? Boa pergunta, José Antônio. Então, eu até comentei ontem um ponto importante, né? Isso é a nossa vivência, tá? Lógico que a gente coloca essas escalas para que a pessoa, o gestor, né, consiga pontuar a análise de risco, seja probabilidade e impacto, mas também que seja um processo simples. Quando eu falo simples, não dá para a gente querer pedir para o gestor, faça um desvio padrão, né? Faça um Monte Carlo, entendeu? Que se complicar demais, ok? Ele não vai fazer. Então, tem que ser uma metodologia, na nossa visão, tá? Semi-qualitativa. Ou seja, assim, a pessoa, o gestor, você, auditor, vai dar brinco, né? Vai fazer um gol, mas um gol balizado, certo? Então, você vai ter uma referência. O que eu entendo que é muito mais subjetivo, tá? Exemplo, eu conheço algumas empresas que não usam um critério de pontuação. Porque quando você coloca 5 aqui, você tem uma metodologia por trás disso. Então, exemplo, aqui na imagem. Se meu processo, caso o risco ocorra, qual que é, desculpa, o impacto?
Então, quando dá nota 4, exemplo, é que eu vou ter um impacto de caráter nacional. Então, bem ou mal, eu tenho uma referência. O que eu entendo, o que é muito mais subjetivo, tá? Você fala o seguinte, Sandra, pontua o risco e coloca a seguinte escala. O risco é baixo, médio, alto. O que é baixo para Sandra é diferente de baixo para o José Antônio. Certo? Então, isso para mim é muito mais subjetivo. Nesse caso aqui, o gestor quando pontua, ou você, auditor, como pontua, você tem uma regra, ok? Você tem alguns critérios. Mais uma vez, você vai dar um chute, mas um chute balizado, com uma referência. Então, mas normalmente você consegue chegar a esse consenso, tá? Então, não é tão subjetivo assim quanto parece. Para mim, o que é muito mais subjetivo? Quando algumas empresas colocam é baixo, mas o que é baixo? O que é médio? Tá? Eu estou agora escrevendo um processo de gestão de riscos para uma empresa. Lá, ele quer porque quer colocar impacto somente o quesito financeiro. E como as melhores práticas pedem para a gente, a própria ISO 31000, ou até mesmo o COSO, fala o seguinte, não olhe somente a questão financeira. Pense na questão da imagem, pense na questão operacional, pense na questão legal, além do financeiro. Tudo bem? Então tem que buscar esse consenso, tá? Então tem que ter métricas, critérios. Quando você for pontuar o auditor, ele vai seguir aquela metodologia, então ele vai dar um chute, mais um chute balizado. Ainda mais vocês que são auditores, que vocês só vão aumentar ou reduzir a nota frente à eficácia ou não do controle. Tudo bem? Ah, Roseni, muito bom, vai de encontro ao que eu entendo. Obrigada, pessoal. Keila, obrigada. Foi ótimo. Sim, Ale, o material vai ser disponibilizado para vocês. Tá bom? Ok, José Antônio? Respondi? Então, depois, assim, quem tiver interesse, pode estar me procurando aqui na Brasiliano. E aí posso fazer uma apresentação mais direcionada para vocês, tanto do módulo de GRC como do módulo ABR, para vocês entenderem essa integração. Ok? Acho que tem mais uma pergunta ali, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, ok, não, foi o José Antônio. Pessoal, obrigada mais uma vez pela participação de todos, muito bom, muita interação, acho que isso é bacana, a gente colocar as dúvidas e compartilhar experiências aí, e lógico, né, nós estamos buscando aí com o Interrisk agregar valor para vocês e otimizar tempo, otimizar recurso e tudo mais. Tá? Então, quem tiver interesse, só tá procurando aí a gente. Tá bom? Obrigada, viu? Muito bom mesmo. Obrigada pela atenção de sempre. Até logo.